Nós vamos aprender agora a utilizar uma função DAX, que ela nos permite fazer comparação entre períodos. E o nome dessa funçãozinha Power BI se chama DateEdge. Meu nome é Bruno Melo e vamos para o vídeo. Nós vamos aprender nessa aula a utilizar uma função DAX do Power BI chamada DateEdge. Tá bem aqui. E nós vamos aprender como utilizar ela e para que ela serve. Nós vamos aprender tanto na teoria quanto na prática. E bem aqui nós temos um breve resumo. Ela retorna uma variante data, que contém a data a qual o intervalo de tempo especificado foi adicionado. Então o que isso significa? Como é que nós vamos utilizar o DateEdge dentro do Power BI? O DateEdge vai nos permitir fazer comparações, ou seja, comparar os valores de um período, digamos, anterior e um período mais recente, ou de um período mais recente e um período anterior. Nós vamos decidir qual seria esse intervalo de tempo para que nós possamos fazer comparações entre valores. E bem aqui nós temos a estrutura do nosso DateEdge. Então, primeiramente, nós temos o nosso intervalo. Então, primeiro nós vamos ter que, na hora de colocar lá, digitar a nossa função DAX DateEdge dentro do Power BI, nós primeiramente vamos ter que escolher o intervalo. O que seria o intervalo? O intervalo está bem aqui. Intervalo. O intervalo, ele já diz aqui que ele é obrigatório, ou seja, sempre quando nós formos utilizar a função DateEdge, vai ser obrigatório nós colocarmos um intervalo dentro dela. Então, o que ela vai fazer? Esse intervalo ele é uma expressão de cadeia, que é o intervalo de tempo que pretendemos adicionar. Ou seja, no caso, geralmente nós colocamos dentro desse intervalo de tempo, geralmente a nossa data que nós criamos dentro do nosso decalendário, digamos. Ou seja, é uma data. Nós vamos escolher qual é a data que nós queremos que seja o nosso intervalo. Então, aqui é uma referência a uma data. E logo depois vem um número. Então, nós vamos colocar logo depois um número. Agora, que número seria esse? Que número seria esse daí? Está bem aqui explicado. Esse número também é obrigatório. Então, nós também vamos ter que colocar esse número sempre. Então, o que seria esse número? Esse número é uma expressão numérica que corresponde ao número de intervalos que pretende adicionar. Pode ser positivo para obter datas futuras ou negativo para obter datas passadas. Ou seja, ele é obrigatório, esse número aqui, ele é obrigatório e ele é uma expressão numérica. Então sempre vai ser um número que corresponde ao número de intervalos que pretendemos adicionar. Ou seja, digamos que eu queira fazer uma comparação entre valores de acordo com esse intervalo de tempo. Então, digamos, eu quero comparar um mês de janeiro com o mês de fevereiro. Então, eu vou usar o número 1. E aí ele vai saltar do mês de janeiro, ele vai fazer uma comparação do mês de janeiro com o próximo mês, o mês de fevereiro. Agora, se eu quiser comparar com o mês de março, eu vou colocar o número 2, que ele vai pular para o mês de março. Isso utilizando meses. Se eu quiser também, eu posso fazer a mesma coisa com anos, com trimestre, e aí vai. E agora nós temos aqui também nossa data. Logo depois vai vir a data, que é onde nós vamos decidir, nós vamos escolher, digamos, de que forma nós queremos que esse intervalo bem aqui, o intervalo número, ele venha saltar. Ou seja, digamos que eu coloque o número 2, tá? Mas tu queres que salte de quanto em quanto tempo? Aí bem aqui nós vamos colocar o tempo. Se é em mês, ou seja, se ele vai pular. Se nós colocarmos aqui o número 2 em número, então nós vamos saltar, bem aqui em data mês, nós vamos saltar 2 meses. Se eu colocar o número 3 em número e em data deixar, digamos, ano, ele vai saltar 3 anos. É mais ou menos isso. Ó, data. É bem aqui tá a explicação. Também é obrigatório. Variante data ou literal, que representa a data a qual o intervalo é adicionado. Então é isso que eu acabei de falar. É basicamente isso. Então agora nós vamos para a prática. Nós vamos para dentro do nosso Power BI, para dentro do Power BI. Tá? Então,
agora, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar essa minha tabela aqui. E eu vou tirar todos esses números, todos esses resultados aqui. Vou deixar ela assim, totalmente em branco. E agora, aqui dentro de linhas, eu vou jogar. Vou vir bem aqui na minha de calendário. Eu vou arrastar a data. Daqui, date. Vou jogar bem aqui em linhas. E agora eu vou remover aqui o trimestre e o dia. Eu vou deixar somente ano e mês. Para poder fazer a minha comparação. Agora eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês. Bem aqui, vou vir aqui nessa tabela vendas, vendas 2. E bem aqui eu tenho a minha QTD, que é a minha quantidade, meu preço unitário. Se eu multiplicar a quantidade com preço unitário, eu vou obter o faturamento. E o que eu quero fazer? Eu quero pegar esse faturamento e jogar dentro daquela minha tabela. E eu não quero o preço unitário nem a quantidade, eu quero o faturamento, que é a multiplicação dos dois. Mas para isso eu vou ter que criar uma medida de faturamento. Então é isso que nós vamos criar. Então, eu vou clicar aqui em medida, vou apertar aqui em nova medida. Nós vamos criar agora uma medida. Aumentar. E agora eu vou dar o nome dessa medida de faturamento 2. Tudo isso que eu estou fazendo é importante para que nós possamos chegar no ponto-chave da aula. Faturamento. Vou colocar faturamento 2 é igual a... Agora eu vou utilizar o SumX. Vou tirar aqui o mouse para ficar mais fácil de entender. Aqui o nosso SumX. Vou utilizar ele para poder fazer a nossa multiplicação. E multiplicar a quantidade pelo preço. Então agora eu vou colocar aqui a minha vendas, que vai ser a minha tabela. Vou especificar aqui para o SumX qual é a tabela que eu quero utilizar, né? De onde eu vou pegar as informações. Então é a tabela vendas. Essa daqui, vendas 2. E agora eu vou colocar uma vírgula. E eu vou colocar agora o que eu quero multiplicar, que seria vendas. Seria dentro da venda 2 seria preço unitário. Preço unitário vezes. Então eu vou colocar o sinalzinho de multiplicação, asterisco. E agora de novo vendas. E eu vou escolher agora QTD, que é a quantidade. Agora eu vou fechar. Eu vou apertar Enter. E a nossa medida faturamento 2 foi criada. Então agora eu vou voltar para cá e eu vou arrastar essa medida faturamento 2 para cá, para dentro de valores. E aí ele já vai começar a ser preenchido. O ano de 2023 já está mostrando aqui o mês de janeiro, fevereiro, março, abril e como foi o faturamento em cada mês. Mas o que eu quero fazer agora? Nós vamos agora utilizar nosso Date Edge para, digamos, bem aqui nós temos esse valor, bem aqui. E eu quero que esse valor 1708 nós venhamos comparar, ou seja, o mês de janeiro, o valor do faturamento do mês de janeiro com o mês de fevereiro. Então esse mês, esse valor aqui de 1708, ele vai ter que aparecer bem aqui do lado. Para quê? Para que eu possa fazer uma comparação entre o mês de fevereiro com o mês de janeiro, que vai aparecer bem aqui, com o valor do mês de janeiro. Aí assim eu posso fazer uma comparação entre o mês de fevereiro, qual foi a diferença entre o faturamento do mês de fevereiro com o mês de janeiro, entendeu? Aí a gente vai poder ver se nós tivemos um maior faturamento ou se nosso faturamento reduziu, caiu. E é isso que nós vamos fazer através do Date Edge. Então, nós vamos criar nossa medida, mais uma vez. Então, eu vou clicar bem aqui em medida. Vou clicar em nova medida. E uma coisa que eu vou aumentar aqui, tamanho, fica fácil de enxergar. E uma coisa que nós temos que entender é que para que nós venhamos utilizar o nosso Date Edge, nós vamos ter que utilizá-lo seguido de uma função chamada calculate. Mas nós vamos ver já já.
No primeiro, eu vou dar aqui o nome da nossa medida, que vai se chamar faturamento do mês anterior. Então, vamos lá. Faturamento faturamento do mês anterior. Eu vou colocar um sinalzinho de igual. E agora nós vamos usar nossa fórmula calculate. Lembrem que o date edge sempre vai vir seguido do calculate. Agora nós vamos especificar. Nós queremos pegar, digamos, fazer essa comparação de tempo com, digamos, com qual valor, através de qual valor. No caso, seria através dos valores do faturamento. Então, bem aqui eu vou especificar que valores são esses, que no caso seria da nossa medida que nós criamos, chamado faturamento 2. Então, bem aqui eu vou escrever faturamento 2. Ó, já está aqui, aparecendo, faturamento 2. Então, tá, agora eu acabei de criar a nossa calculate. E agora nós vamos para a nossa date edge. Aqui. Date edge. E agora nós vamos colocar o intervalo de tempo que nós queremos fazer essa comparação. E no nosso caso, eu vou colocar aqui a de calendário. E a de calendário date. Onde está a minha data. A data de uma forma mais extensa, no caso. E agora eu vou colocar uma vírgula. Agora nós vamos para aquele momento que nós vamos colocar o número. Ou seja, quantos números eu quero que pule. Ou seja, no caso, digamos que eu quero que ele pule de forma mensal, ou seja, por mês. Então, eu vou colocar quantos meses eu quero que ele pule. No caso, eu quero que ele pule... Eu não quero que ele pule mês, comparar com o mês lá da frente. Eu quero que ele compare com o mês anterior. Não com o mês na frente, mas com o mês anterior. Então, eu vou colocar um menos 1. Ou seja, eu quero comparar o mês de fevereiro aqui com o mês de janeiro. Ou seja, com o mês anterior. Então, eu vou colocar um menos 1. E aí, eu vou colocar uma vírgula. E agora, eu vou especificar se eu quero... ele salte, ou então ele, digamos, ele regresse em menos um dia, ou menos um mês, ou ano, ou trimestre, ou semestre, e aí vai. Então, bem aqui nós vamos colocar um mês. Bem aqui. Então, nós queremos que ele vai regredir, digamos, o valor do faturamento, que nós especificamos aqui o valor do faturamento, baseado no mês. Então eu vou fechar aqui, parêntese, fechar novamente e vou apertar Enter. Pronto, a nossa medida está aqui criada. Nossa medida, mês anterior. Agora eu vou clicar nela e vou arrastar para cá para baixo de valores. Ela vai aparecer bem aqui do lado. Bem aqui. Então o que está acontecendo? Ó, bem aqui nós temos o ano de 2023 e eu falei para ele especificar por mês. Então o que está acontecendo? Esse valor bem aqui, ó, 1708, ele vai aparecer bem aqui. Tá? Então, o que está acontecendo? Eu estou comparando o mês de fevereiro com o mês anterior. Ó, com o mês anterior, que é o mês de janeiro. Então, essa fórmula vai nos permitir comparar o mês atual com o mês passado, com o mês que passou. Ó, bem aqui, nós temos outro caso aqui em abril. Nós temos esse mês aqui, nós temos esse valor, esse faturamento de abril. Agora, se eu ver aqui no faturamento, ele está comparando esse aqui, ó, 210 mil, que é exatamente o valor que está aqui. Ou seja, é o mês anterior, é o mesmo valor do mês anterior, que é o mês de março. Então, ele está comparando aqui, em abril, o valor do faturamento de março com o de abril. Ou seja, o de abril com o de março. Então, agora nós vamos para a próxima etapa. E para ficar mais fácil de enxergar, mais fácil visivelmente, nós vamos... Agora, eu vou só aumentar aqui o tamanho. Nós vamos agora criar uma outra coluna. E essa coluna vai nos mostrar a diferença, digamos, do mês de fevereiro para o mês de janeiro através de porcentagem. Ou seja, quantos por cento ele aumentou. Houve um acréscimo. Ou quantos porcentos ele reduziu, ele retraiu o valor. Então, nós vamos agora criar uma outra medida. Então, eu vou vir bem aqui em medida, vou clicar com o botão direito, vou apertar em nova medida.
E agora eu vou colocar... O nome da medida vai se chamar porcentagem crescimento mês. Então eu vou colocar aqui um símbolo de porcentagem. Crescimento mês. Tá. Agora bem aqui eu vou escrever... Eu quero fazer... Para que eu consiga descobrir esse resultado, eu vou ter que fazer digamos, uma subtração e uma divisão. Ou seja, eu vou ter que subtrair o faturamento, no caso, só tirar aqui a setinha. Só diminuir aqui rapidinho. Só para a gente venha conseguir enxergar. Devíamos conseguir enxergar. Porcentagem, estava bem aqui. Tá. O que nós vamos fazer, então? Eu vou ter que fazer uma subtração. E depois uma divisão. Então eu vou dividir, eu vou subtrair o faturamento 2, esse faturamento 2 aqui, menos o faturamento do mês anterior. Então eu vou subtrair, digamos, no caso, eu iria subtrair o faturamento 2, que é o faturamento atual, menos o faturamento do mês anterior. Ou seja, eu vou fazer uma subtração entre esses dois valores. E aí, depois que eu ter esse resultado, eu vou fazer uma divisão. Eu vou dividir pelo faturamento do mês anterior, que seria esse bem aqui. Eu vou subtrair esse resultado pelo faturamento do mês anterior. E aí eu vou conseguir extrair a porcentagem, digamos, da diferença entre o mês de fevereiro com o mês de janeiro. Então eu vou ter a noção de qual é a porcentagem de faturamento, ou seja, quanto o faturamento ele aumentou comparado ao mês anterior, ou quanto ele reduziu comparado ao mês anterior, porque ele pode aumentar ou reduzir, né? Então, para isso eu vou usar essa fórmula aqui, chamada divide, que é para dividir, para fazer a divisão. E agora aqui dentro, eu vou colocar o meu faturamento 2, que é o que eu quero fazer a subtração. Faturamento 2 menos o faturamento anterior. O faturamento do mês anterior. E agora eu vou colocar uma vírgula. E agora eu vou especificar. Eu quero que ele venha. Essa vírgula para quê? Para que eu venha especificar. Eu quero que esse resultado aqui, o resultado dessa subtração, ele venha a ser dividido por quê? Eu coloco uma vírgula e vou mostrar por que ele vai ser dividido, esse resultado aqui. E vai ser por faturamento do mês anterior. Pronto. Agora é só fechar e apertar Enter. A nossa medida está criada. A nossa medida aqui de porcentagem. Agora eu vou clicar aqui no gráfico e vou arrastar ela para cá para baixo. De valores. Calma aí, deixa eu aumentar aqui. E agora eu vou clicar bem aqui e vou colocar nosso símbolo aqui de porcentagem, para ele não mostrar o resultado em porcentagem. E agora está aqui. Agora nós podemos fazer a análise da seguinte forma. Ó, bem aqui no mês de fevereiro. No mês de fevereiro ele teve esse faturamento aqui de 1.807. E no mês de janeiro, comparado ao mês de janeiro, ele teve esse outro faturamento de 1.708. E o que isso significa? Que ele aumentou, ele teve um acréscimo, digamos, no mês de fevereiro para o mês de janeiro, de 5,6%, ou seja, aumentou. Já no mês de março, nós tivemos um aumento do faturamento em 12%. Já no mês de abril, comparado ao mês de março, nós tivemos uma redução do faturamento. Uma redução de 11,82%. Então, ele vai sempre comparando o mês atual, se nós queremos comparar, com o mês anterior. E aí, ele vai nos dar a porcentagem de quanto foi que ele aumentou no faturamento, a porcentagem que aumentou no faturamento, ou a porcentagem que reduziu no faturamento. E aí, dessa forma, nós podemos criar uma tabela incrível, muito poderosa mesmo, que vai nos dar, vai nos ajudar a conseguirmos mostrar mais informações de uma forma mais detalhada a respeito
digamos, de algo que nós queremos mostrar, que fique claro. Nesse caso, eu peguei como exemplo o faturamento. Mas nós também podemos aplicar isso a outras coisas. Outras coisas, tanto o faturamento quanto o custo total. E aí vai. O lucro. Nós podemos aplicar isso. Essas fórmulas aqui, que nós aprendemos agora. Então, é isso. Nós terminamos por aqui mesmo.